Oi, crianças, tudo bem com vocês? Vamos dar início aí à nossa aula de geografia, certo? Bom, nós estamos indo agora para o módulo 7, tá? Lá na página 90 do nosso caderno 2, ok? Bom, então, lá na página 90 do capítulo do módulo 7, o teu módulo ele inicia da seguinte forma: como vivemos no Brasil? Bom, como nós vivemos no Brasil? Você já parou para pensar nisso? O teu módulo ele abre com uma imagem, certo? Uma imagem dividida. Olhem a parte de cima e olhem a parte de baixo dessa imagem. Nós vemos aí um contraste, né, gente? Tanto de pessoas quanto de cenário, certo? Então, o que você consegue identificar aí? A primeira imagem é Rua de Florianópolis, lá em Santa Catarina, no sul do Brasil, região sul. E a outra é Trabalhadores Rurais em Bebedouro, em São Paulo, também em 2018, certo? Então, o que a gente pode observar aí nessas páginas? A gente pode observar algumas coisas sim. Tipo, a gente pode observar a quantidade de pessoas, a gente pode observar o cenário, tá? E aí o teu livro, ele te faz duas perguntas aí para você referente a essa imagem aí, tá? Então, vamos ver que diferenças podemos observar nas imagens. Bom, parte de cima e a parte de baixo. O que a gente pode observar aí? O que você observa? O que é notório aí para você? Ou seja, aquela coisa que te chama logo a atenção, certo? Bom, eu acredito que vocês perceberam, a primeira coisa que dá para a gente perceber é a quantidade de pessoas, né? Olha só, o tanto de gente que tem na primeira e o tanto de gente que tem na segunda, certo? Muito bem, então. Bom, então a gente também pode observar, tá, que são lugares diferentes. Outra situação aí. Se são lugares diferentes, quem pensou em lugares diferentes, pensou também que lugares diferentes têm modos de vidas diferentes, certo? E se você fosse analisar esses dois lugares aí, para você diferenciar aí, ele como áreas, você diria que a área rural é a de cima ou é a de baixo? Muito bem, quem pensou que a de baixo é a rural, por conta das árvores, né? Está certo. Qual é a característica da zona rural? Né? São as árvores, os animais, o, o- a vegetação, né? O campo, digamos assim, a natureza. Né? Já na parte de cima, o que a gente observa? As construções, as casas, o asfalto, né? As ruas, as casas gradeadas, né, uma do ladinho da outra. Então, tudo isso a gente observa aí aonde? Numa cidade, né, na zona urbana, como nós chamamos, certo? O que você acha que a maioria da população brasileira, você acha que a maioria da população brasileira vive na área urbana ou na área rural? Você consegue aí me dizer? Que vive, tá? Bom, gente, você observou aí, olha só pela imagem, o que a gente consegue observar aí, só pela imagem, por essas duas imagens aí, que as pessoas vivem mais, que tem mais pessoas na zona urbana, não é isso? Então aí você que pensou que a imagem de cima, que é na cidade, está certo, né? É, então, nós aqui em Marabá, nós estamos numa área urbana. Então, consequentemente, tem mais gente aqui na área de Marabá do que nos interiores de Marabá, certo? Ok aí? Todo mundo conseguiu entender, né? Bom, então aí nós vamos para a página seguinte. Olha aí, também temos agora duas imagens. Ó. Ah, tia, mas nas duas imagens nós temos natureza, nós temos os rios. Né? Numa nós temos toda a parte verde, deve ter um rio aqui por dentro, mas nessa aqui, nós temos um riozão do lado verde. Mas olha para o lado esquerdo dela. Olha aí. Né? Então, analise o que você observa nessas duas imagens. Quais as características que diferem ela? O que diz uma e o que diz a outra? Assim, é só a olho nu, só você olhando.
né? Bom, então uma diferença notória, ou seja, perceptível, que está explícito aí, é que uma, né, tem construções demais e a outra não tem. Se tem construções demais, caracteriza o quê? A zona urbana. Se não tem construção, caracteriza a zona rural, o campo, né, gente? Então, vamos fazer aqui a primeira pergunta da página 91. As imagens mostram lugares diferentes, lógico, né, gente? Dois lugares totalmente diferentes, apesar de ter aqui um rio passando, né? Mas nós vemos no meio dele uma ponte para ligar uma cidade à outra. Coloque a letra de cada imagem na frase que corresponde às suas características. Característica é aquilo que você observa e vê o que marca aquela foto ali, certo? Bom, então aqui você vai dizer se é A ou se é B. Nesta imagem, há vegetação natural e plantações. Há do verbo haver, que quer dizer tem, né? Então eu posso substituir esse ar aqui, tá? Pelo verbo ter. Nesse caso eu diria tem. Nesta imagem tem vegetação natural e plantações, mas há poucas construções, né? Poucas construções. Qual é? É a letra B ou é a letra A? Nesta imagem há vegetação. Existe vegetação ou tem vegetação natural e plantações, tá? O que é vegetação natural? É aquela que o homem não plantou. A vegetação natural é aquela que nasce pela própria natureza. Quando a gente fala plantação, é porque o homem plantou, modificou o espaço, né? Apesar de ser vegetação, ali ele transformou, teve uma ação humana. E há poucas construções. A gente vê aqui, então, bingo para quem colocou a letra B aqui. Se só tem dois para eu marcar, quem é que sobrou, gente? Bom, mas vamos ler. Nesta imagem, existe ou tem muitos edifícios, bem próximos uns dos outros. Além disso, há pouca vegetação natural. Existe pouca vegetação, ou seja, você vê pinguinhos de árvores lá pelo meio, tá? Essa aqui a gente pode até dizer que é grande, né? Uma vegetação aqui, mas ela já sofreu interferência humana. E aí, sobrou para cá a letra A, né, gente? Então ficou B e A, né? Então, bingo aí para quem conseguiu aqui, né, notar a diferença gritante entre as duas imagens, que uma é zona urbana e a outra é zona rural ou campo, né, que a gente chama. Segunda questão, em relação ao número de habitantes, que diferença podemos deduzir pelas imagens? Em relação ao número de habitantes, o que a gente pode dizer pela foto aí, por conta da foto, tá? Bom, você observou as imagens, certo? Então, a gente pode olhar aqui para a imagem A, certo? E a gente vai ver aí que ele é bastante povoado. A gente usa um termo chamado denso, né? Que quer dizer muito. Ele é densamente povoado. Imagine as pessoas terem que viver para cima, em vez dos lados, que antigamente as casas eram uma do ladinho do outro. Quando as começam a construir para cima, é que não tem mais espaço para os lados, né, gente? Então, o lugar aí, representado pela imagem A, nós podemos dizer que ele é imensamente povoado, densamente povoado ou bastante povoado. Enquanto na imagem B, que a gente nota aqui, tá? Mostra um lugar, né, no qual deve viver aí um número bem menor de habitantes, ou seja, deve viver bem pouquinhas pessoas. Notem que proporcionalmente as fotos elas foram tiradas assim mais ou menos da mesma distância, certo? Mas olhem aqui o espaço de área verde. Olhem o espaço aqui de área concretizada, com concreto, né? Com as árvores de concreto aqui, digamos assim, certo? Cidade de pedra, vocês já ouviram falar? Floresta de pedra? Floresta de pedra quer dizer os prédios, certo? Olha aqui nessa região, olha aqui, a única construção que aparece na foto, aparentemente, é essa aqui. Se tiver alguma outra por aqui, eu não consegui identificar. Então, né, a imagem A é amplamente povoada, bem, né, povoada, e já a imagem B é bem menos povoada, quase não se vê, né, povoamento aí nela.
Deve viver um número bem pouco, né? Um número bem reduzido de habitantes aí. E aí na 3 te pergunta. Aí é uma pergunta bem pessoal. Pessoal é que você tem que pensar e qual seria a tua resposta. Qual dos espaços mais se parece com o lugar onde você vive? O lugar que você vive é aqui em Marabá, tá, galera? Não vai esquecer disso. Não vai viver lá em São Paulo, por favor. Você gostaria de viver em outro lugar? Aí é com você. Por quê? Explica aí para nós, tá bom? Bom, gente, na página agora 92, nós vamos falar da distribuição da população. Que população, tia? A população brasileira, né, gente? Oh, população do Brasil, certo? Não esqueça que a gente vai ter um mapa aqui para a gente analisar. Esse mapa é muito importante na distribuição do Brasil, certo? Então, a população, tá? A população brasileira, ela é formada por todas as pessoas que vivem, ou seja, que moram aqui no território brasileiro. E segundo, tá, gente, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá? Vocês já ouviram falar nele, nós vivemos falando nele nas nossas aulas de história, de geografia, especialmente geografia, tá? Então, segundo ele, né, as informações que ele passa, e ele passou a de 2017, que aqui no Brasil havia, em 2017, 208 milhões, gente, é muita gente, de pessoas, certo? Então, nós podemos dizer aí que é um número bem grande, né, gente? Então, o Brasil é um país populoso, certo? Tem muita gente morando nele, tá? Tem muita gente morando no Brasil. Então, mas aí a pergunta que te faz aqui, mas será que a população está distribuída no território? É, ela está distribuída igualmente? Como é que ela está distribuída? Ela está distribuída assim, tantinho por tantinho, igual quando a gente faz a nossa divisão para ficar igualzinho, tá? Para responder essa questão, nós vamos olhar esse mapa aqui, tá? Distribuição da população, nós estamos falando de 2017, mas o mapa é de 2014, tá? Mas isso não faz muita diferença, tá bom? Por quê? Porque continua, né, o povoamento continua, a população continua sendo distribuída da mesma forma. Pode ter aumentado de 2014 para 2017, nós não sabemos aqui, mas também tá, nós estamos em 2020, também pode ter aumentado já. Tia, continua o mesmo número de gente? Pode ter aumentado, pode ter diminuído. Nós temos que esperar o censo, né? Ou seja, o IBGE soltar as novas pesquisas. Bom, gente, o que eu posso falar aqui para vocês? Tá vendo esses pontinhos vermelhos aqui no mapa? Bastante aqui no litoral. Vocês lembram o que é litoral, né? A costa, essa aqui parte da terra que encosta com o oceano, né? Nesse caso aqui o Oceano Atlântico, que banha o Brasil, né? Aqui na costa. Então, olha esses pontinhos vermelhos. Você saberia o que são esses pontinhos vermelhos? Não? Esses pontinhos vermelhos aqui, né? É a população, tá? É onde a população se concentra, ou seja, onde tem gente morando, vivendo, tá certo? Então, olha aqui a nossa capital, Belém, né? Aí depois vem São Luís, Fortaleza, Rio Grande do Norte, Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju, Salvador, Vitória, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Florianópolis, Porto Velho. Aí vem outras aqui por dentro, né? Brasília, Palmas, Teresina, né? Goiânia, Campo Grande, Cuiabá. E vejam que vai diminuindo aqui, ó, no Mato Grosso. Olha como é que o Mato Grosso vai ficando. Olha Palmas, apesar de Palmas ainda estar dentro do epicentro vermelho ali, vocês ainda vão vendo que vai ficando cada vez mais escasso os pontinhos vermelhos, certo? Por esse mapa, se eu te perguntasse, se eu estou falando que a população, né, ela está concentrada aqui nessa parte, você poderia me dizer aí que essa distribuição de pessoas dentro desse território imenso do Brasil, ela é igual ou ela é desigual? Você olhando esse monte de pintinha vermelha, você acha que a população brasileira está igual em todo o território brasileiro? Você poderia dizer isso? Bom, palmas aí para quem disse que não,
certo? Que a distribuição do território brasileiro é desigual. O povoamento, a população está distribuída de forma desigual. Por quê? Porque a gente vê a parte vermelha, ela é muito mais intensa, né? Ela é muito mais visível nessa área aqui, nessa área que nós vamos chamar de costa, né? Do litoral, especialmente a área litorânea, que é essa aqui, que fica encostadinha nas praias, tá? Então, o Brasil não é povoado de maneira uniforme. O que é uniforme? Igual. O Brasil ele não é povoado dessa forma, ele é povoado, o seu povoamento ele é desigual, ele não é uniforme, tá, gente? Então, nós podemos então aqui, ó, na página seguinte, nós vamos falar aqui por que a população brasileira então é distribuída desse modo. Que modo, gente? Lembrando, dessa forma desigual, ela não é povoada uniformemente. O que seria uniformemente? Tipo, nós temos 208 milhões, 27 estados, 26 estados e um distrito. Se a gente dividisse esse 208 milhões por 26 ou 27, né? Dividisse e desse igualzinho para cada lugar aí, as pessoas vivessem nesse lugar. E também, dentro do território, todo mundo tivesse o mesmo espaço onde foi construída a sua casa. Tipo, vocês sabem que tem gente que tem um terreno grande, tem gente que tem um terreno pequeno, tem gente que não tem terreno nenhum para morar, tá? Então ainda tem isso, tá, gente? Que contribui aí no povoamento, na distribuição. Igual aquelas duas primeiras fotos lá que nós vimos, tá? Olha aqui o espaço que as pessoas ocupam e olha o espaço aqui que não é ocupado pelas pessoas, tá? Isso também aí faz diferença por chamar o Brasil ali, a área litoral ser mais povoada, certo? Então, tem uma pergunta aí que abre a página 93 dizendo assim, por que a população brasileira é distribuída dessa forma? Olha só, galera, desde que o Brasil, tá? Desde que o Brasil teve a chegada dos portugueses, que naquela época não era Brasil, vocês sabem disso, ou seja, a gente pode dizer, desde que os portugueses chegaram aqui no território brasileiro, né, eles começaram a colonizar ou povoar, né, o território, o lugar que eles escolheram ou que eles começaram a sua vida, né, de colonos foi no litoral. Lembra lá do Tratado de Tordesilhas, que dividia, e depois teve as capitanias hereditárias, que cada família, algumas famílias que vinham de portugueses, foi dado para eles uma faixa de terra, que nós pode dizer aí que era tipo uma fazenda gigantesca? Pois é, ficava lá no litoral, certo? Então, a gente pode dizer então aí, né, que o litoral ele foi escolhido por diversos fatores, certo? Fatores, primeiro aí do litoral ser escolhido. Primeiro, é um lugar onde o acesso à água era mais fácil, ele se localizava, ali tinha tudo, tinha floresta, né, no caso a Mata Atlântica, que era a floresta litorânea, tinha acesso a rios, água potável, né, água para beber, água doce, mas também, vocês lembram que os portugueses eles vieram primeiro atrás de ouro, mas depois eles não encontraram e depois, com medo de perder as terras do Brasil, eles começaram a povoar. E aí eles encontraram uma forma de ganhar dinheiro. O que foi? A exploração do pau-brasil. E outras coisas também, né? Depois eles fizeram os engenhos, nos engenhos eles faziam açúcar, né? Que era chamada também de rapadura, por aí, e o açúcar mascavam, né? E essas coisas aí que eles faziam, eles tinham que mandar para a Europa, certo? Então, quanto mais perto ficasse dos portos onde os navios atracavam, era melhor. Vocês não concordam comigo? Então, quanto melhor tivesse mais vantagem, era melhor para eles, porque envolveria menos custos, menos gasto, menos tempo, certo? O transporte era difícil, então quanto mais eles ficassem perto do que eles iam precisar, era melhor. Até hoje é assim. Então, perto do litoral, eles plantavam o que eles precisavam, que era cana-de-açúcar, e depois eles faziam, né,
ali o açúcar, a rapadura, e exportavam para a Europa. E como é que eles exportavam? Através dos navios, que nós já vimos que esses navios tanto serviam para transporte do pau-brasil, que era explorado, para o transporte aí do açúcar, que também começou a ser fabricado, mais tarde para o café e em outras coisas, e o navio era que levava. Então, quanto mais perto dos navios, melhor para eles. Vocês sabem disso, certo? E por esses e outros fatores, o litoral, né, desde o início, concentrou mais gente, concentrou mais pessoas morando ali pelo litoral, tá? Levando então com isso o interior, né, a ser explorado só posteriormente. Como assim, tia? Explorado só depois, né? Que o pau-brasil começou a decair, não tinha tanto mais. Eles também começaram a explorar novas terras ou novos territórios dentro do Brasil, começaram a adentrar para os territórios com os bandeirantes, né? Com os tropeiros. E aí eles foram alargando as fronteiras e essas fronteiras aí possibilitou eles a encontrarem novas terras, plantaram, aí começou a plantar café, também começaram a explorar a mineração, certo? Ou seja, explorar a mineração quer dizer que eles encontram ouro, né? Prata, diamantes, pedras preciosas. E também começaram a explorar a agricultura, certo? Claro, o café, laranja e por aí via, algodão, tá, gente? Que também foi muito produzido aqui no Brasil, mas especialmente o café, tá? Que foi explorado, e a pecuária, que era a criação de animais, certo? E aí mudou o cenário. Enquanto as pessoas ali ficavam muito ali no litoral, nessa época começaram a ficar muito ali pelas lavouras, por conta da agricultura, da pecuária e da mineração, muita gente foi para os interiores, para o campo, para essas áreas aí, porque era lá que começou a oferecer mais trabalho. E aí as pessoas ficaram lá. Depois, tá? Depois que começou a ter uma reviravolta. Mas vocês não podem esquecer, ó, bem aqui tem umas palavras grifadas, tá? Que é muito importante. Olha aqui, vocês não podem esquecer que os colonizadores desenvolveram povoados, né? Vilas, povoados, tudo que eles desenvolveram no início da colonização foi à custa de muito sacrifício, entre eles genocídios. O que é um genocídio, gente? É um extermínio, tá? Morte mesmo, matança, tá? Da população indígena, seja de forma que eles mataram mesmo, seja por conta de doenças que os índios foram contaminados por não ter defesa, certo? Também por conta da desapropriação de terras deles, tá? Eles desapropriaram, eles chegavam e tomavam conta do lugar. Essa terra aqui é minha, expulsavam os índios, entravam em guerras, por isso que o genocídio, matavam eles. Outros índios eram pacíficos e ficavam com medo e iam embora, tá? E também pela exploração dos africanos, que não vieram para cá, para o Brasil, por oba, oba, eu vou passear. Não. Os africanos negros que vieram para cá no século XVI, XVII, tá, e XVIII, eles vieram de forma escravista mesmo, né, explorada, sofrida, certo, galera? Então, quando você lembrar aí por que a população brasileira é distribuída desse modo, você vai lembrar de vários fatores. Primeiro, né, por conta do litoral, onde estão aí as cidades, né, desde o início, e depois, né, por conta da necessidade daquela época, e que prevaleceu até hoje, porque nós vamos ver por que depois prevaleceu. Tia, a senhora acabou de falar que eles entraram no interior, foram para o interior. Sim, mas daqui a pouco nós vamos ver por que teve também uma volta aí. Quando parou ali o pau-brasil, eles começaram a procurar emprego em outros lugares. Então, vamos aí agora dar uma respondida aqui nas atividades para a gente ver depois por que ficou também, que continua desse jeito aqui, tá certo? Então, com base no mapa da página ao lado, é correto afirmar que a maioria das capitais está localizada
está localizado, ou seja, as capitais, aqui, ó, capital, Teresina, Belém, São Luís, Fortaleza, aí aqui, ó, principal aqui, ó, os pontinhos pretos são capitais, tá, gente? Olha aqui o Amazonas, o tamanhão do Amazonas, a capital dele. Olha o tamanhão do Pará e uma capital. Olha o tamanhão do Mato Grosso aqui e o tamanho da capital, né? O tamanho do estado, a capital. E vai diminuindo os estados, pode ver. A Bahia ainda é grande, Minas Gerais, mas vai diminuindo o tamanho dos estados. E aí a pergunta, por que então que está localizada? Porque é a área de maior concentração de pessoa ou porque é a área de menor concentração de pessoa? Gente, se nós olharmos aqui, é por quê? Pontinho vermelho significa aqui maior ou menor concentração de pessoas? Bom, então parabéns para quem lembrou aí da explicação que eu disse que aqueles pontinhos vermelhos são pessoas e concentração é porque está tudo junto. Então, né, nas áreas, o mapa é correto afirmar que a maioria das capitais está localizadas no litoral por conta da maior concentração de pessoas, né, gente? Em quais regiões há menor, ou seja, existe, né, o A aqui do verbo haver, existe, menor concentração da população? Gente, vamos olhar aqui. Aqui, tá, nós vamos ter o norte, né? Aqui nós vamos ter a região nordeste, aqui a região sudeste, a região sul e a região centro-oeste. Lembrando que nós temos 5 regiões. E aqui te pergunta aqui, em quais regiões existe, no caso, menor concentração de pessoas? Onde é que se aqui nós temos o Nordeste, olha a concentração do Nordeste. Aqui nós temos a região Sudeste. Aqui nós temos a região Sul. Aqui, né, Mato Grosso e Brasília começa aqui, ó, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, né, Brasília, um pedacinho aqui, Palmas, né, Tocantins, Pará, Amapá, né, Boa Vista, Rondônia, Roraima, Amazonas, Manaus, Porto Velho aí na Rondônia, Acre. Qual é que você acha que está menos povoada? Essa daqui é a região norte, essa daqui é a região nordeste, essa daqui é a região centro-oeste, essa daqui é a região sudeste e sul. Então, olhando para lá, você acha que a região de menor concentração é o norte e o nordeste? É o norte e o nordeste? Qual é que está mais povoada? Você acha que as duas aqui estão despovoadas? Não, né? Aqui, centro-oeste e nordeste? Não, também não, né? Sudeste e sul? Também não, né, gente? Quem é que tem menos aqui? Então, parabéns quem acertou, disse aqui que era o norte e centro-oeste, porque está visível aqui, eu tenho certeza que você acertou, porque você prestou atenção, que o menos povoado, né, o que menos tem população distribuída aqui, ou seja, está bem distribuída, né, ou seja, tem menos gente, é aqui a região norte e a região centro-oeste, ok? Bom, então nós vimos aí, né? Nós vimos aqui litoral, o interior, né? Ou seja, vai se afastando do Oceano Atlântico, vai saindo do litoral, vai entrando para o Brasil, ou seja, vai para dentro, vai para o interior. E aí nós vamos ter aqui, ó, por que a população brasileira é distribuída desse modo? Bom, a população brasileira ela é distribuída de duas formas, em urbana e rural, certo? E aí lá quando abriu o módulo te perguntou, o Brasil, você sabe que se a maioria das pessoas aqui no Brasil, eles vivem no campo ou na cidade? Então, observe o mapa já, o gráfico aqui do lado. Em azul escuro, população rural. Em azul claro, população urbana. Só pelo gráfico tu vai dizer o quê? Que tem mais população urbana, certo? Então, o Brasil é um país urbano, né? Então, mais gente vive nas cidades, certo? Então, só que as cidades, gente, só que as cidades aí, nós podemos dizer que a cidade, ela é uma pequena, por mais que tenha mais gente, as cidades, tá? Elas só
o Brasil é urbano, né? Só que as cidades elas correspondem menos de 1% do território. O que quer dizer isso, gente? Que essas cidades aqui, ó, que estão aqui, dentro desse outro contexto aqui, do que é menos povoado, a cidade elas representam somente 1% do território brasileiro, ou seja, só um pontinho. Se juntar toda a população das cidades juntinha assim, né, vai ficar muito território do Brasil sem ser povoado, sem ter gente, tá? Nas cidades, então, tem mais gente, mas também que elas vivem menos no menor espaço. Tem mais gente, mas elas vivem no menor espaço, diferente do interior. Tem menos gente e muito espaço. Na cidade tem mais gente e pouco espaço. Ok, gente? E o Brasil, meu Deus, grandão mesmo, é o Brasil rural, certo? Tá? E nós sabemos pelas aulas aí que até mais ou menos 1960 as pessoas viviam em sua maioria nos campos, pois era onde a tia já falou que havia mais emprego, né? As pessoas iam para a lavoura, iam colher, né, café, algodão, na mineração, no gado. Então eram os campos que ofereciam trabalho, tanto para os imigrantes que vinham de fora dos países em busca de melhores condições, quanto também da população do Brasil, já nativa daqui, não os índios, tá, gente? Nativa que eu quero dizer que nasceram no Brasil, certo? Mas você, aluno do quarto ano, né, sabe que houve em 1950, de 1950 para 1960, a população do Brasil ela teve um aceleramento de crescimento, certo? Ela cresceu, ela desenvolveu, certo? E esse desenvolvimento ela se deu aí também nas cidades, por quê? Começaram a aparecer o quê, gente? As indústrias. As indústrias elas começaram a oferecer, né, fábricas, indústrias, serviço, comércio, né? E esse começou a oferecer trabalho, que acabou atraindo, chamando as pessoas do interior, né? A população rural, a população do campo. Que eles queriam vir para a cidade porque eles acharam bonita? Não, porque eles queriam melhores condições de vida, né, gente? Então, a gente pode concluir aí que o crescimento populacional da área urbana está ligado, né, à modernidade que chegou nas cidades, como as indústrias, os serviços, né, que ofereciam emprego, e também o comércio, né, que davam mais, ofereciam mais coisas, oportunidade aí das pessoas terem as coisas. Mas também houve mudanças, né, no campo, que proporcionaram às pessoas quererem ir para a cidade. O campo passou a ter um processo de modernização, ou seja, as coisas que eram feitas por pessoas manualmente passou a ser feitas por máquinas, tá, gente? Então a gente pode dizer aí que as pessoas foram substituídas por máquinas, né? Levando então as pessoas a perderem seu emprego. E essa forma aí, eles perdendo o emprego, levou eles a migrarem para a cidade, porque eles a cidade estava no processo de industrialização e esse processo oferecia serviços. E nessa época também estava tendo o avanço, né, na medicina, melhorias nos serviços públicos, como em esgoto, água encanada. Vocês lembram disso? E aí, né, as pessoas foram em busca disso, para melhorar suas condições de vida. Tá certo, gente? Então, galera, escuta aí o vídeo, espero te ajudar.